Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Boa noite a todos. Graças a Deus, nós nos reunimos mais uma vez nessa casa abençoada de Francisco de Assis. Hoje, com a palestra do Roberto sobre depressão, obsessão e suicídio, sob a ótica espírita. Então, nós pensamos que junto de nós há muitos necessitados de ouvir esse conhecimento sobre esse tema, principalmente nesses dias em que as provas se fazem mais difíceis e muitas vezes nós não temos a estrutura para suportar. Só mesmo a fé, não é? E a doutrina que nos consola para podermos vencer, então, essa depressão, essa obsessão e essa vontade, muitas vezes, que nós temos de sumir, né? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse instante, pedindo por todos os irmãos que aqui se encontram, sejam encarnados ou desencarnados, que vieram até nós em busca de entendimento, de socorro espiritual. Pedimos, Jesus, que nos abençoe nessa noite. E com sua prece, Senhor, iniciaremos os trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos entendidos, compreendidos por todos e por todas que cá estão. Nós estamos fazendo, nesse mês de setembro, uma campanha intitulada Amor à Vida. Ela está sendo feita no Brasil inteiro, que chama o Setembro Amarelo. É para chamar a atenção da população, de todas as pessoas, com relação a um problema bastante sério chamado suicídio. Então, a gente encampou esse trabalho e que tem por finalidade alertar a população para esse grande problema de saúde pública que existe. Por que que existe esse Setembro Amarelo? Ele foi instituído em 2015 pela Organização Mundial da Saúde, porque trata-se de uma epidemia. A quantidade de mortes por suicídio, ela é considerada hoje uma epidemia. Então a gente vai estar abordando esse assunto, porque a doutrina espírita, ela tem muito a contribuir nessa questão. Então nós vamos estar falando de alguns números, algumas informações, alguns índices, que a gente precisa compreender e, principalmente, algumas posturas que a gente precisa ter com relação a essa questão em si. Quando a gente fala em amor à vida, em viver, a gente fala em suicídio e tem um dado interessante. Para quem não sabe, o suicídio, a palavra, ela foi cunhada em 1737. É bem recente, mas não porque o suicídio passou a existir nessa época, não. Sempre existiu, mas ele não tinha um nome específico. Vale lembrar que o suicídio nada mais é do que a pessoa cometer um crime, que é matar-se. Quando a gente fala em morte, em suicídio, muitas vezes nas casas espíritas, esse é um tema que não é muito abordado,
porque as pessoas têm um certo tabu, não só no centro espírita, mas em casa, em todos os lugares. Então a gente precisa estar falando disso. No centro espírita, por incrível que pareça, quando a gente fala do assunto morte, tem gente que arrepia, bate na madeira 3 vezes e fala: vira essa boca para lá. Eu lamento informar, mas ninguém que está aqui vai sair dessa vida vivo. Tá? Todo mundo vai deixar esse corpo. E quando a gente deixa esse corpo, há um processo chamado morte. Morte do corpo, ele vai morrer. Não fala desencarnar, é mais bonitinho. Não, quem vai desencarnar é o espírito. A morte vai acontecer do corpo. Então a gente precisa falar nesse assunto, precisa abordar dessa maneira, infelizmente. E quando a gente fala em suicídio, um número ele é impressionante. Para quem não sabe, de cada 100 pessoas, 20 já pensaram em suicídio. Isso é um fato que foi feita uma pesquisa e que é um fato que a gente precisa lidar com isso. 20% da população já pensou nisso. Se a gente pensar que aqui nós devemos ter um pouco mais de 50 pessoas, pelo menos umas 15 pessoas aqui já pensaram nisso. É um número bastante grande, muito grande mesmo. Dessas 15 pessoas que pensaram, né, normalmente 3 planejam e uma consegue a execução do seu plano. Então, de cada uma pessoa que morreu por conta do suicídio, outras 19 pensaram na proposta. E a gente precisa lembrar, Roberto Chiniachi, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, que o suicida, ele não quer se matar, ele quer se livrar do problema, né? Mas, infelizmente, quando ele tenta se livrar do problema, exterminando com o corpo, ele vai arrumar outro bastante mais sério, mais grave. Um número mais impressionante ainda foi registrado em 2015, 788 mil mortes por suicídio, registradas, informações que foram registradas. Se a gente fizer a conta, normalmente, né, se a gente fizer essa conta, é um suicídio a cada 40 segundos. Enquanto eu falei aqui para vocês, esses 3, 4 minutos, mais de 5 pessoas já praticaram o suicídio. Então é um número muito grande, por isso que ele é uma epidemia que precisa ser trabalhada. E outro dado importantíssimo, a Organização Mundial da Saúde fala que a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, a segunda é o suicídio. Só perde para acidente de trânsito. Então é um número muito grande, 15 anos. Nós já temos relatos de crianças de 10, 9 anos que já tentaram suicídio. Então a gente precisa estar atento a essa condição, para que as pessoas que estejam à nossa volta, a gente fique atento para que elas não pratiquem esse crime contra si mesmas. E o mais impressionante, a cada suicídio são envolvidas diretamente de 6 a 10 pessoas. 6 a 10 pessoas são afetadas diretamente quando alguém comete suicídio. Ou seja, é muita gente envolvida nesse aspecto, nesse sentido. E aí aquela perguntinha que está na cartilha da CVV, né, que diz o seguinte: o mundo atual, ele tem influência no número de suicídios? É interessante que, a partir de 2005, esse número de suicídios ele tem aumentado. Não só por conta da densidade populacional, que aumentou, mas também porque, infelizmente, a nossa sociedade vive um momento bastante conturbado, né? Onde nós vamos observar que hoje nós temos agressões, uma competição
e um desenvolvimento de uma insensibilidade da nossa parte. Nós estamos insensíveis à dor, às dificuldades dos outros. Então isso, ela está contribuindo, essa insensibilidade, ela está contribuindo para que esses números possam crescer. Vale lembrar que em 2005 houve um boom, né, das redes sociais. Elas aumentaram. E com isso aumentou muito a superficialidade dos relacionamentos. E com esse aumento dessa superficialidade, nós estamos observando suicídios nas redes sociais. Aonde uma pessoa não gostou daquilo que a outra falou, ela simplesmente vai lá e deleta. Ela deleta a sua conta, ela provoca uma morte. As nossas interações sociais, elas estão mais ou menos assim. Não gostei, vou lá e deleto. Por conta dessa superficialidade, por conta dessa insensibilidade que ela está proliferando e muito, que a gente precisa tomar muito cuidado e muita atenção com relação a essa questão. Um dado importante, que é uma pergunta que a gente precisa fazer, é o que leva uma pessoa a se matar. E um dos itens são justamente essas cobranças sociais. O que são essas cobranças sociais? Eu tenho que ir em determinado lugar, ou usar determinada marca de roupa, ser assim, ser assado, ser de formas, onde a sociedade vai ditar o que eu tenho que ouvir, a sociedade que vai ditar o que eu tenho que fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque nós estamos perdendo a nossa identidade. E por causa disso, dessas cobranças sociais, muitas pessoas acabam se perdendo. Outro sentimento que provoca o suicídio é a tal da culpa, né? Infelizmente, quando você faz alguma coisa errada, muitas vezes a gente não tem a compreensão do que nós devemos fazer, sentimos essa culpa e isso provoca uma tentativa de suicídio. Outro fator é o remorso e também o medo, o fracasso, mas principalmente o maior fator de morte por suicídio é o consumo de substâncias que são entorpecentes, que mudam a estrutura física do cérebro. As pessoas que consomem drogas, infelizmente, elas praticam mais ainda o suicídio. Isso inclui álcool e todas as outras drogas, onde a pessoa ela passa essa perturbação. Por quê? Porque isso é uma questão fisiológica que muda a estrutura do cérebro, deixa a pessoa num estado de depressão e ela pode vir a praticar o crime. Outro fator que muito importante é a tal da ambivalência. Ambivalência é a existência simultânea de um conflito dentro da gente, de sentimentos que estão opostos. Vale lembrar que Kardec define nas leis morais, as 10 leis morais, existe uma delas chamada lei de conservação. Então imagina como que fica na cabeça da pessoa a vontade de morrer, mas a autopreservação também se mantendo. É uma luta hercúlea dentro da pessoa, dentro dessa questão. Então é um rompimento da vida, é uma grave consequência que nós vamos ter se a gente praticar isso. Então imagina a luta. E essa ambivalência também ela está relacionada quando, por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa, mas não gosto de algumas atitudes dela, odeio algumas atitudes. Nós vivemos uma relação de ódio e amor, né, em relação a essa pessoa. Então esse processo de ambivalência, quando a pessoa não consegue lidar com esses conflitos, também é uma das causas, um dos motivos que levam as pessoas a praticar o suicídio. E o mais comum, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, é a bendita, a danada da depressão.
né? Que é considerado já o mal do século. E quando a gente fala em depressão, muita gente acha que depressão nada mais é do que uma frescura. Alguém que não sabe do que se trata fala exatamente isso. É frescura, a pessoa está precisando de atenção, então ela está falando que está deprimida. Não. A depressão é algo muito grave que precisa ser olhado com muito carinho e com muita atenção. Porque os médicos falam que a depressão nada mais é do que um problema patológico. É uma patologia que compromete o corpo e a mente porque ela altera o humor, afeta os humores, ou seja, afeta a secreção de hormônios no nosso organismo, criando um desequilíbrio que precisa ser cuidado, que precisa ser orientado, e que é caracterizada principalmente por uma tristeza profunda. E quando a gente fala de tristeza, gente, vale lembrar que tristeza faz parte da nossa vida. Jesus ficava triste de vez em quando. Nós temos várias passagens no Evangelho quando mostra que Jesus estava triste, né? Mas a tristeza, ela é necessária para que a gente entenda que tem alguma coisa que está errada. Quando a gente está triste, normalmente, o que a sociedade fala? A tristeza não faz bem para a saúde, né? Vamos dar a volta por cima, vamos fazer alguma coisa. E as pessoas deixam a tristeza para lá. Não entendem que a tristeza é uma reação do nosso organismo para falar que tem alguma coisa errada. E a gente não olha para a tristeza, a gente não conversa com a tristeza para saber por que ela está se manifestando. E ela deixa ela de lado. E ela vai tomando, muitas vezes, uma proporção que a gente não imagina. Conhecer-se a si mesmo é exatamente isso. Olhar para a tristeza, chamar ela para bater um papo, tomar um café com ela, dar um abraço e perguntar, por que você está aqui? O que você está querendo me mostrar? Aonde que eu estou errando? O que eu preciso fazer? Mas a gente, por a comodidade social, a gente acha que não pode ficar triste, né? A gente não tem o direito de ficar triste. Tem sim, mas a gente precisa olhar para a tristeza e saber por que a gente está triste. Para que a gente possa encarar o problema e resolver. Porque se a gente não resolver esse problema da tristeza, ela vai voltar. E quando ela volta com mais força, com mais intensidade. Enquanto ela não for atendida na sua necessidade, ela vai se manifestar na nossa vida. Normalmente, o que a gente faz? A gente ignora a tristeza. E aí vai fazer outras coisas. Não, a gente precisa olhá-la, a gente tem que ter esse momento, muitas vezes, encará-la e tentar entendê-la, para que a gente possa sair dessa situação, porque senão ela pode desenvolver esse processo depressivo e aí a gente pode vir a ter consequências um pouco mais graves. E quando a gente fala dessas condições da tristeza, né, que nos invade, da depressão, nós vamos ver que nós perdemos os interesses pela vida e nós diminuímos a nossa energia, né? E quais são os sintomas da depressão? Perda de confiança, né? Da autoconfiança, da autoestima. É quando a pessoa está se sentindo mais para baixo que sovaco de cobra. Ou está se sentindo pior que o verme do cocô do cavalo do bandido, né? Infelizmente, às vezes a gente está nessa situação. Por quê? Vamos olhar com carinho para isso, né? Vamos tentar entender por que a gente está assim. E vamos tentar levantar, sair dessa situação que a gente se encontra. E, novamente, um dos sintomas da depressão é a tal da culpa. Eu coloquei aqui na lista uns 4 ou 5 itens. Quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar o assunto, são 2 páginas de sintomas de depressão. São 2 páginas. A gente normalmente pega só aqueles são mais recorrentes, né? E a culpa, ela aparece novamente. Quando a gente sente esse processo de culpa, aí começa a deprimir, começa a ficar triste e começa a ter
esses conflitos, esses problemas que a gente não consegue trabalhar, não consegue entender. Aqui eu lembro novamente do apóstolo Paulo, que na qualidade de, ainda como Saulo, que foi atrás de Ananias, né, para tentar prendê-lo, às portas de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Quando ele encontra Jesus, que percebe que Jesus era o Messias realmente, que ele cai em si, que ele tem essa percepção, e que Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ao invés dele se justificar de tudo isso, ele começa provavelmente a se lembrar: nossa, eu matei, eu persegui, eu violentei um monte de cristãos, e ele é real. Ele tinha uma certa culpa que ele carregava dentro de si. Mas o que ele fala para Jesus naquele momento? Senhor, que queres que eu faça? Porque o que eu já fiz, já era, já passou. Eu sou culpado pelo que eu fiz. Mas o importante é o daqui em diante. O que eu vou fazer? Vou pedir desculpas, mas vou trabalhar para reparar o mal que eu fiz. Isso é inevitável, a gente precisa reconhecer isso, né? E quando a gente fala nessa situação, quando a gente fala da culpa, a gente se lembra de uma canção. Está aqui, mas eu não vou cantar, tá, gente? Fiquem tranquilos. Uma canção que todo mundo conhece. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não é isso? Mas nessa canção ela tem uma frase antes, que a gente não se lembra. Muita gente não se lembra. Que ela diz o seguinte: reconhece a queda, reconhece a queda. Reconhece que você caiu, reconhece que você errou. Levanta, continua, segue em frente, dá a volta por cima. E isso vai ao encontro também do que está no livro Céu e Inferno, que Kardec traz quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, que é maravilhoso, a gente precisa ler aquilo lá, né? A gente precisa entender. Quando ele fala exatamente disso, que nós temos 3 etapas, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento é o reconhecimento do erro, expiação é você passar pela situação que você provocou, e reparação é quando você faz algo mais para que você possa ter crédito. Então, a culpa, ela precisa ser trabalhada dentro da gente. Normalmente, o que a gente faz? Fica remoendo aquela situação e não consegue sair, se libertar daquilo tudo. Então a gente precisa encarar. Erramos? Sim, erramos, porque somos espíritos imperfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações. Todo mundo que está aqui encarnado, ninguém é santinho. Todo mundo já fez besteira, nessa e outras existências. Então a gente precisa acordar, a gente precisa seguir em frente. A gente precisa caminhar. Então, culpa, vamos nos libertar de tudo isso. Outra questão, outro sintoma da depressão é diminuição da concentração e uma perturbação do sono e do apetite. Então quer dizer que um deprimido ele emagrece. Então vou entrar em depressão, né? Não, pode engordar, tá, gente? É uma perturbação, ou seja, tanto pode ser para diminuir o apetite como para aumentar. Porque quando você come demais, psicologicamente você está tentando digerir algumas coisas que estão difíceis. Aí, novamente, vamos olhar para a tristeza, vamos olhar para os problemas, vamos olhar para as coisas que nós estamos sentindo e conversar. Não vamos ignorar mais. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é perfeito. E ele nos dá condições da gente encarar os problemas, né? Porque ele vem numa resposta. Quando a gente sente dor de cabeça, não adianta você só tomar um comprimido. Por que eu estou com dor de cabeça? A gente já quer logo tomar uma Neosaldina, né? A gente quer se livrar daquilo. Mas por que eu estou assim? O que está acontecendo?
É o nosso corpo gritando: oh, para um pouco, dá um tempo, eu preciso de atenção. Então a gente precisa olhar essas coisas. E essa pessoa que está nessa depressão, um dos sintomas é justamente a ideia de morte, a ideia de suicídio, porque ele acha que ele não vai superar as dificuldades pelas quais ele está passando. E o que desencadeia a depressão? O que faz com que essa depressão se manifeste? Uma das coisas naturais que acontece é a bendita ansiedade. Todo mundo fala: nossa, eu sou muito ansioso. E realmente, nós somos muito ansiosos. E o que é ansiedade? A ansiedade é algo natural no ser humano. Ela existe porque ela precisa existir. Você está louco, Roberto? Você pirou na batatinha. Não, a ansiedade ela é uma questão psicológica, psíquica, natural do ser humano. Por quê? A ansiedade nada mais é do que um estado de alerta psicológico para que você possa se preparar para uma situação. Então ela é natural. Muito utilizada na época, principalmente quando nós morávamos nas cavernas. Para quê? Para que a gente se preparasse quando a gente saísse para caçar. Por quê? Psicologicamente eu tenho que estar preparado. Se aparecer determinado animal, o que eu vou fazer? Eu vou correr. Então, psicologicamente, eu estou me preparando para uma determinada ação. E quando eu me defrontar com aquela ação, o organismo vai responder a isso. Nos nossos dias, a ansiedade ela está tomando um papel muito diferente, onde a gente está vivendo excessivamente fora da nossa realidade. Nós estamos muito adiante. O nosso pensamento, muitas vezes, não está onde nós estamos. E o nosso pensamento precisa estar onde nós estamos, no presente, no aqui e no agora. A ansiedade ela está colocada principalmente quando nós costumamos, às vezes, receber alguma ligação. Namorado ou namorada liga para você e fala: preciso conversar com você amanhã, num lugar neutro, longe de todo mundo. E aí seu coração já dispara. Você consegue dormir à noite? Difícil, né? Porque você já pensa: ele ou ela vai terminar comigo, aí eu não vou suportar, porque ela é a minha razão de viver, a razão da minha existência. E se acontecer alguma coisa, eu vou ficar deprimido, aí na depressão eu vou perder o emprego, se eu perder o emprego eu não vou ter mais dinheiro, e eu não vou poder pagar minhas contas, eu vou perder minha casa. Já pensou? Isso é ansiedade. O que acontece? A gente precisa... vai querer falar comigo amanhã? Perfeitamente. Se for para fazer isso, tá, eu vou seguir minha vida. Se for para outra coisa, a gente vê o que vai acontecer. Mas a gente não faz esse raciocínio, né? A gente não pensa dessa forma. Então, quando a gente se concentra excessivamente no desenvolvimento de alguma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, ela pode vir a acontecer, essa ansiedade começa a tomar conta e aí ela pode trazer esse desequilíbrio, ocasionando, então, essa depressão. Outro fator desencadeante é a tal da hereditariedade. Se eu tenho o pai ou a mãe diagnosticado com depressão, provavelmente eu também terei. Porque a depressão é um estado patológico, portanto, é um estado fisiológico do nosso organismo, está erradicado no nosso organismo. Então, hereditariamente, é possível que isso aconteça. Porém, para nós que somos espíritas, hereditariedade faz mais sentido ainda, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Quanta culpa nós já não carregamos de outras existências. Então, nós registramos no nosso corpo espiritual exatamente isso, né? Essa tendência à depressão. Então todo mundo que tem isso vai desenvolver depressão? Não necessariamente.
Depende de como você lidar com os problemas, lidar com a vida. Outro fator desencadeante é a tal da violência. Quando nós, infelizmente... Uma briga aqui, Nelson, com os microfones, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Violência. Quando a pessoa ela sofre uma violência em determinada ocasião, e isso pode ocasionar a depressão. E são fatores mais comuns. Perda de emprego, né, que hoje no nosso país, infelizmente, é uma realidade dura, difícil. Separações, perdas, grandes perdas, problemas conjugais. Tudo isso desencadeia, então, esse processo de depressão. Porém, o transtorno depressivo só é considerado assim quando ele passa de 2 semanas. Como eu falei para vocês, ficar triste por alguma ocasião é natural que isso aconteça. Né? É natural. Mas quando isso ultrapassa um determinado tempo, então a gente tem que tomar outras medidas. A gente tem que procurar um médico, a gente tem que procurar algum profissional que possa nos atender. E quando a gente fala em depressão, no Brasil nós somos 5,8% da população de deprimidos. São 11.600.000 deprimidos. Então nós temos aqui uns parzinhos de deprimido, né? Infelizmente, isso diagnosticado, fora aqueles que não falam nada, porque tem vergonha. Homem, principalmente, tem vergonha de falar que tem depressão, né? Que está deprimido, que está passando por alguns problemas. Mas a gente precisa falar, a gente precisa alertar sobre isso. E vem aquela fatídica pergunta: como que eu falo com alguém que está deprimido? Como? Como que eu chego para alguém que está muito triste, que está passando por um problema bastante sério, está entrando numa crise de depressão? Como que eu vou falar com essa pessoa? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Porque a pessoa deprimida, ela está ouvindo Marília Mendonça, Calbi Peixoto, né? Está ouvindo aquelas coisas assim que deixam a gente para baixo mesmo. Como que eu vou chegar e falar com uma pessoa que está assim, que está apaixonada, né? Que ela não escuta nada que falarem para ela? Como que a gente vai conseguir falar com essa pessoa? E a gente, normalmente, a gente é ótimo para dar conselho, né? Gente, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? A gente não consegue nem cuidar da nossa vida, a gente vai dar conselho para o outro que está numa situação dessa. Quem a gente pensa que é? Ah, Roberto, você não pode falar assim. Infelizmente eu posso, porque eu já passei por essa situação. E quando alguém vinha me falar qualquer coisa nesse sentido, eu falava que a pessoa estava louca. Você está louco. Eu estou bem. Não, mas... E só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu passei. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala porque a gente sabe, a gente vivenciou. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu estou lembrando algum tempo atrás que aconteceu comigo. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando. E não adianta você chegar para uma pessoa que está com depressão e falar algumas coisas para ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se aproximar com carinho dessa pessoa e manifestar preocupação com o seu bem-estar. Estar ali ao lado dela. Ter essa preocupação de ouvi-la, de conversar com ela, tentar compreender o que está acontecendo com ela. E não adianta você falar, eu já passei por isso. Não, não adianta também falar esse tipo de coisa. Principalmente, ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Ouvir o que a pessoa tem para falar. Muitas vezes ela só quer desabafar, só quer chorar ali do teu lado, afinal de contas ela está ouvindo Marília Mendonça, né? Então está ali naquela choradeira toda, naquela tristeza toda, aquela dor de cotovelo.
Então ela quer ouvir. Fica ali, ouve o que ela tem para dizer, né? A gente não pode julgar, a gente não pode criticar essa pessoa. E falar para ela que a depressão ela é comum, mas é tratável. Ela pode sair dessa situação, sair dessa condição. E a frase que a gente pode usar é o seguinte: você parece que está tendo dificuldade para sair da cama. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer por você? Está ali, você está ali, está se colocando à disposição. E uma frase que a gente não usa, a gente não fala. É muito difícil, mas ela é necessária. Dizer para a pessoa o quanto ela é importante para você. Você é muito importante para mim. Por isso eu não quero te ver triste desse jeito, né? Você é muito importante, a gente precisa falar isso. Quantas vezes a gente falou isso para quem a gente gosta? Não precisa falar. Mas a gente precisa dizer isso para quem a gente gosta. Porque as pessoas são importantes na nossa vida. Todas as pessoas são importantes. Me deixa muito triste quando eu vejo postagens no Facebook, principalmente, quando as pessoas colocam frases do tipo: quanto eu mais conheço gente, mais eu gosto dos bichos. Eu vou usar aquela mesma, que eu já falei isso outras vezes. Então, quando você estiver passando mal, pede para o teu gato, para o teu periquito ou para o teu cachorro ligar para o SAMU. Gente, nós precisamos de gente. Nós precisamos uns dos outros. Eu não estou menosprezando os animais. Não estou, de forma nenhuma. Mas eu estou falando que a gente precisa valorizar o ser humano. Porque nós precisamos do ser humano. Uma coisa que eu aprendi no conhecimento que a doutrina espírita nos oferece é que nós só progredimos nas nossas relações interpessoais. Ninguém evolui sozinho. E nós precisamos do ser humano. E Deus só age na nossa vida através de outro ser humano. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele era o intermediário. Então ele agia na condição de ser humano na vida de outros seres humanos. Então nós precisamos uns dos outros. Ah, mas é tão difícil. Se fosse fácil, a gente não estava encarnado. Se fosse fácil, a gente não estava na família. Se fosse fácil, a gente não tinha o trabalho como forma de estar num relacionamento com as pessoas. As pessoas são difíceis. E quanto nós somos difíceis, que as pessoas suportam da gente. Né? Outra coisa que a gente precisa falar para a pessoa que está nessa condição, dizer que nós vamos encontrar uma solução. Eu estou junto com você, eu estou ali do teu lado, eu estou te apoiando. E fazer alguma coisa juntos, sair para passear, mulheres, para sair para fazer compra, né? Nada mais emocionante, mais gostoso. Eu gosto de ir no mercado, viu, gente? Adoro ir fazer supermercado. Então, quando eu não estou eu vou, compro algumas coisinhas, né, Chico? Vou para a minha cozinha, preparo alguma coisinha para comer, tiro uma foto e posto no Facebook só para todo mundo morrer de inveja, né? Mas é o meu jeito de lidar com essa situação. Então, de você sair, de você ver gente, de você interagir, nós precisamos disso, nós precisamos dessa interação. E tem um texto que está circulando aí na internet, que é atribuído ao Chico Xavier. Olha, eu pesquisei bastante, porque hoje, não sei se vocês sabem, a maioria dos livros tem em PDF. E em PDF você tem como fazer uma pesquisa rápida, uma procura das frases. E dos livros que eu tenho do Chico, que mais ou menos uns 100 livros, em PDF, eu não achei esse texto aqui.
é atribuído a ele. Eu acho que não é, tá? Depois o Ricardinho me fala lá, né, se é. Mas eu acho que não é. Mas vale muito a pena, e eu vou ler ele para vocês, que diz o seguinte: muitas vezes nesta vida, nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo uma mensagem enviada? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso, que pode transformar-se em processos de cura absoluta. E ele termina dizendo: faça parte da caixinha de remédios de alguém. Muito bonito, porque realmente nós precisamos disso, né? Nós precisamos dos outros. E isso daqui me despertou para uma situação muito interessante. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas, por dores que às vezes a gente acha que não vai conseguir superar. Com dificuldades que a gente acha que Deus está zoando com a nossa cara. Mas, gente, Deus não faz nada de graça. Deus provavelmente está te preparando para que você seja o remédio de alguém. Ele está te dando a oportunidade de ser a força de alguém que vai precisar de você mais adiante. Por isso, muitas vezes, as provas pelas quais nós passamos estão forjando em nós uma pessoa melhor, uma pessoa capaz de entender, de compreender a dor e a necessidade do outro. Então, a gente precisa entender que nós transitamos da condição de dor para o amor pleno. Então, que a gente entenda que todas as dificuldades que são colocadas nos nossos ombros, ela tem uma finalidade. E Deus jamais vai colocar alguma coisa nos nossos ombros que a gente não consiga suportar. Sempre vai ser aquilo de acordo com aquilo que a gente pode trabalhar, que a gente pode melhorar, para que mais adiante a gente possa ser esse remédio de alguém que está precisando. Então nós precisamos estar atentos a essas pessoas que estão à nossa volta, que precisam da gente, que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa atenção, para que a gente possa desenvolver uma coisa que foi emprestada da física para a psicologia, chamada de resiliência, que é a capacidade que a gente tem de superar os problemas, que é a capacidade que a gente tem de administrar esses problemas, esses conflitos, para que a gente possa se tornar cada vez mais forte. Porque se a gente se deixar abater, se a gente se deixar levar por essas insatisfações, por essas imperfeições, vem a tal, a danada da obsessão, que na doutrina espírita é muito conhecida, né? Muitas vezes, muita gente vem à casa espírita porque se sente nessa condição, se sente obsediado. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Tem muito obsessor no plano espiritual desempregado. Porque eles não estão precisando fazer muita força, a gente está se auto-obsediando. A gente está se auto-prejudicando por conta dessas nossas atitudes egoístas, aonde a gente tem uma insensibilidade diante da dor dos nossos irmãos. Então, muitos obsessores não têm nada a fazer lá do lado de lá, porque a gente já está fazendo o trabalho deles do lado daqui, né? E quando Kardec, na questão 459, pergunta se os espíritos influem nas nossas vidas, e que eles respondem mais do que a gente imagina, muitas vezes eles nos dirigem, eles estão só olhando de longe, porque não precisa nem chegar perto. E se chegar perto, eles ficam deprimidos com a nossa situação. Então a gente tem que mudar isso tudo. A gente tem que ter uma atitude mais feliz.
A gente tem que ter uma atitude mais responsável perante a vida. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Ninguém veio a este mundo a passeio. Tem gente que acha que a vida aqui é festa só, e não é. A gente veio para trabalhar. A gente veio para mudar as nossas concepções. A gente veio para sair dessa condição de egoísmo que nós carregamos dentro da gente. E na questão 479, Kardec pergunta se a prece é um meio eficaz de vencer, né, de se curar da obsessão. Aí eu mudei a pergunta de Kardec, eu coloco o seguinte: será que a prece é um meio eficaz para curar a gente? E os espíritos respondem que a prece é um poderoso auxílio, que alívio, né? Que alívio. Mas aí vem outro parágrafo que eles dizem o seguinte: mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Aí já comecei a ficar triste. E eles continuam: Deus assiste os que obram, não os que se limitam em pedir. Deus vai atender aqueles que estão trabalhando, que estão fazendo alguma coisa, que estão correndo atrás para sair da situação em que se encontram. É, pois, indispensável que o doente faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si a causa dos seus problemas. Ou seja, faz a sua parte também. Não adianta pedir na prece, vai trabalhar. Ah, mas eu já trabalho. Gente, toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Uma conversa com um amigo, onde você está tentando levantar o moral dele, é um trabalho que você está realizando. Toda ocupação útil é um trabalho. E quando a gente fala em doutrina espírita, qual a contribuição que a gente pode dar com relação ao suicídio, né, no combate ao suicídio, à depressão, toda essa condição? A doutrina espírita, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é maravilhoso porque ele fala exatamente desses tópicos, dessa tristeza, dessa melancolia, mas ele fala principalmente que nós precisamos ter fé no futuro. Nós precisamos ter uma serenidade para que a gente possa superar tudo isso. A doutrina espírita também nos ensina que nós não morremos com a morte do corpo. O espírito, ele é imortal, ele continua vivo. E que nada na nossa vida é por acaso. Nada mais é, hoje, o resultado do que a gente fez nessa existência e na existência passada. E que a gente vai conseguir superar. Principalmente quando a gente atender ao apelo de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a afirmação de Jesus, ela é bastante grave, porque ela diz o seguinte: vinde, caminhem na minha direção, não esperem sentado que eu não vou até vocês. Vocês que têm que vir até mim, porque eu vou aliviá-los, eu não vou resolver o teu problema. Você que vai ter que resolver, eu vou te dar forças para que você possa superá-lo. Só depende de você. Jesus é aquele cara que está ali, deu a mão, te levou para uma entrevista de emprego, te deixou lá na porta do local onde você vai fazer a entrevista e fala: boa sorte, estou aqui contando com você, mas quem vai fazer a entrevista é você. É assim que Jesus age na nossa vida. É assim que Deus age na nossa vida, porque os problemas, o crescimento, ele é individual. E ele não pode ser passado para outra pessoa, ele é intransferível, né? E aí nós lembramos de Paulo, que numa carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38, ele nos diz: pois eu tenho certeza de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Que a gente tenha isso em mente, que nada vai nos separar do amor de Deus. E aí a gente finaliza essa
exposição com um poema do Casimiro Cunha, pela psicografia do Chico, que está no livro Cartas do Evangelho, que ele diz o seguinte: alma irmã de nossas almas, por que vives tristes assim? Todos os males da terra chegarão um dia ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia de salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade, que chores um ente amigo na senda da iniquidade. É certo que neste mundo, onde há espinho em toda a estrada, não há lugar para excesso do riso ou da gargalhada. Mas ouve, o amor de Jesus é como um sol de harmonia. Quem se banha na sua luz vive em perene alegria. Demasia de tristeza é sinal de isolamento. Quem foge à fraternidade busca a sombra e o desalento. Guarda o bem de teus esforços num plano superior. Não há tristeza amargosa para quem ama o labor. Transforma as experiências pelas quais haja passado num livro fraterno e santo que ampare o mais desgraçado. O serviço de Jesus é tão grande, meu irmão, que não oferece ensejo a qualquer lamentação. O senso de utilidade deve sempre andar contigo. Transforma em vaso de amor o teu coração brando e amigo. Dá sorrisos, esperanças, ensinos, consolação. Espalha o bem que puderes na senda da redenção. Enche a tua alma de fé, de paz, de amor, de humildade. Não há tristeza excessiva onde haja caridade. Quando de fato entenderes a caridade divina, tua dor será no mundo como fonte cristalina. Dá sempre, trabalha, crê, e a tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus. E que Deus nos abençoe e nos ampare a todos.